Discípulos, apóstolo João, capítulo de número 11, versículo de número 43. Diz assim a palavra do Senhor. Você que encontrou, vou ler apenas a parte B do versículo, tá bom? Diz assim: Lázaro, vem para fora. Amém. Deus querido e santo, nos colocamos em tua presença e te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode tomar assento. Nós estamos diante de um grande milagre que Jesus operou e o que nós pensamos é esse momento em que o texto nos narra, em que Jesus ele vai se aproximando da aldeia onde morava Lázaro e estava ali sua irmã Marta e Maria. E nós sabemos pelo texto que Lázaro já havia sido sepultado há 4 dias. Lázaro era amigo de Jesus, mas mesmo sendo amigo, ele adoeceu. Mesmo sendo amigo, ele morreu. Mesmo crendo no Senhor Jesus Cristo, ele veio a morrer. Mesmo crendo no Senhor Jesus Cristo, ele passou por momentos difíceis. A verdade é que mesmo que a gente sirva a Deus, mesmo que a gente obedeça ao Senhor, a gente está sujeito a coisas dessa vida. E uma coisa é certa, que por mais que a gente procure fazer a vontade de Deus, um dia nós vamos partir dessa vida por causa do pecado, do corpo que está ainda sujeito à morte. Mas nós sabemos que a promessa dele é a ressurreição, é tornar a viver, é receber vida e estar com ele na eternidade. Mas neste momento Lázaro morreu e Jesus não chegou antes da sua morte, ou seja, o pedido era que Jesus fosse para curar Lázaro. E quando Jesus chega, diz o texto que já tinha 4 dias que Lázaro já tinha sido sepultado. Não é que ele tinha morrido, é que ele já havia sido sepultado. Então, se na lógica for de acordo com a nossa cultura de hoje, a gente pode pensar, não, ele pode ter 5 dias que ele tinha morrido. Ele morreu um dia antes, o pessoal preparou o corpo e fez o sepultamento no dia seguinte. Mas eu não sei para o tempo daquele período como pode ter se dado o processo. Mas a verdade é que o texto me informa que tinha 4 dias que ele já tinha sido sepultado. E quando ele conversa ali com Marta e Maria, nós vemos que ele fala que o teu irmão há de ressuscitar, e ele ao mesmo tempo manda que tirasse a pedra do sepulcro. Ele manda que a pedra fosse removida. Ele se aproxima do lugar onde Lázaro, seu amigo, estava sepultado, e ali ele dá ordem para que tirasse a pedra. Eu fiquei pensando qual era a reação dos que estavam ali, porque além de não chegar antes da morte de Lázaro, nem chegou no dia do funeral, chegou 4 dias depois que tinha sido feito o funeral, e agora quer que abra o sepulcro. É como se chegasse uma pessoa 4 dias depois de um sepultamento nos dias de hoje e falar, abre a cova aí e abre o caixão que eu quero ver a pessoa, porque eu cheguei hoje. Imagine, era uma coisa que não tinha sentido na cabeça do povo. Como é que ele agora quer que abra o sepulcro? Mas eu quero lhe dizer que quando Jesus foi naquele lugar, ele já foi com um propósito. E o bom é isso, é que ele está aqui neste lugar. E se ele está aqui, ele está com o propósito de fazer alguma coisa. E uma coisa que eu aprendo é que Jesus só quer o bem, ele não faz o mal, ele quer o bem daqueles que estão perdidos. E por isso ele está aqui no nosso meio, porque ele quer o nosso bem. Mas quando Jesus manda remover a pedra, eu começo a entender que ele está trabalhando. Jesus não é aquela figura que está presa a um quadro, a uma foto, a um retrato. Jesus não precisa ser carregado, Jesus não precisa ser conduzido. Ele mesmo vai até o lugar. Ele não precisa de ninguém. Ele não depende de ninguém. Ele decide ir naquele lugar e ele vai àquela casa, ele vai àquela família. Eu quero lhe dizer que ele vai à tua casa e ele vai à tua família.
Ele vai na hora dele, ele vai no tempo dele, ele vai à tua casa. E se ele vai à tua casa, ele sabe onde você mora. Ele sabe quem você é e sabe o que você precisa. Mas nós vemos que a pedra estava no sepulcro. A pedra era um limite. Daqui ninguém passa. Ninguém tem acesso ao sepulcro sem a remoção da pedra. Ninguém chega ao sepulcro sem que a pedra seja tirada. A pedra era um empecilho. A pedra era um obstáculo. Aquela pedra estava atrapalhando e impedindo que Jesus chegasse àquele lugar, ao sepulcro, tivesse acesso ao que estava morto. Mas eu quero lhe dizer que Deus é poderoso para tirar essa pedra. E que Deus, Ele quer que você faça isso. Ele não precisa de nós para tirar a pedra, mas Ele quer que eu e você tire a pedra do pecado, a pedra da mentira, a pedra do engano, a pedra da maldade, aquilo que desagrada, Ele quer que tire. E nesse momento, eu vejo que Ele dá essa ordem e as pessoas que estavam ali recebem a ordem e colocam em prática. Então isso significa que aquele povo entendeu que Jesus tinha o controle. Porque a partir do momento que Ele dá uma ordem, e as pessoas começam a acatar, eles entendem, eu não estou no controle, mas Ele está, eu vou fazer o que Ele está mandando. Eu não sei o que Ele vai fazer aqui, eu não estou entendendo, porque já tem 4 dias, já cheira mal, Marta já tinha falado isso, já cheira mal, o corpo já estava em decomposição, o vento já levava o odor, já se espalhava pela região. Mas nós vemos que Jesus, Ele manda tirar a pedra, e o povo acata a autoridade de Jesus, ou seja, Jesus tem autoridade. E Jesus tem o controle, porque Ele dá ordem. E nós vemos que, se Jesus está no controle, então por que foi que Lázaro morreu? Se Jesus está no controle, por que é que eu estou passando por esse problema? Se Jesus está no controle, por que é que eu estou doente? Por que é que fulano está assim? Por que fulano está desempregado? Por que estou passando luta? Se Jesus está no controle, eu quero lhe dizer que o problema, ou mesmo a morte de Lázaro, não significa que Jesus não tem o controle. Porque a questão é o seguinte: controle é quando Ele tem a solução para qualquer problema. Não é só quando Ele impede que algo aconteça, mas ainda que Ele permita, Ele fala, eu tenho poder para resolver o teu problema. Você crê nessa noite? Eu não sei qual é o teu problema, mas eu quero lhe dizer que Jesus sabe. E Ele fala para você, eu tenho a solução do teu problema. Nós vemos que Ele tem o controle, Ele tem a solução, Ele tem a resposta, Ele tem a saída. E quando Ele dá aquela determinação, Ele fala de fora e não dentro do sepulcro. Ele fala, Lázaro, vem para fora. E Lázaro vem de fato, diz a palavra do Senhor. E aí a gente entende o seguinte: as pessoas, os judeus que estavam ali naquela localidade, que viram a ordem que saiu da boca de Jesus e o que havia acontecido, começou a olhar, rapaz, esse homem não é qualquer um. Esse homem, ele tem poder sobre a morte. Esse homem, ele pode, se ele trouxe vida a Lázaro, o que é que ele não pode fazer? Se ele ressuscitou Lázaro, o que é que ele não pode fazer por mim? O que é que ele não pode fazer por você? Se ele trouxe vida a Lázaro, imagine o quanto ele pode fazer por você. E nós vemos que ele quis fazer. E quando ele quis fazer, ele já chegou com o propósito de fazer. E aí, querendo fazer, ou seja, trazer Lázaro à vida, eu vejo que ele ainda fala antes de fazer, olha, teu irmão há de ressuscitar. Ele revela o que vai fazer e ele faz, ele cumpre o que prometeu. Você tem promessa?
Ele já revelou o querer dele na tua vida. Ele tem poder para revelar e ele tem poder para cumprir. O interessante disso é que ao revelar, ele não está preocupado com o inimigo. Porque o inimigo ele quer que você vá de mal a pior. Mas ele é poderoso para fazer cumprir. Por isso ele revela para você. E não se importa com quem vai ouvir. Mas ele vai fazer na tua vida. Mas nós vemos que tinha 4 dias. E aí nós aprendemos o seguinte. A mulher do fluxo de sangue tinha 12 anos. E o paralítico do tanque de Betesda tinha muito mais. 18 anos, se eu não me engano. Nós vemos que o tempo, ele dá aquela ideia de que não tem mais solução. Já passou muito tempo. E a decomposição do corpo, para 4 dias depois do sepultamento, eu imagino o estágio em que já estava se encontrando este homem. Mas nós vemos e aprendemos pela palavra de Deus que Lázaro, ao ressuscitar, isso significa que Jesus, ele tem poder sobre o tempo. Não importa o tempo que passou, nós vemos que o relógio de Acais, diz a palavra, teve que recuar pela palavra do Senhor. Nós vemos que o tempo teve que parar para que o povo de Israel vencesse os inimigos. O sol não se pôs, porque ele tem controle sobre o tempo. E se ele quiser parar o tempo para te abençoar, ele para e te abençoa. Nós vemos que uma evidência de que o corpo estava em decomposição era o mau cheiro no lugar. E a própria irmã de Lázaro fala disso, que já exalava um mau cheiro no ambiente. Ou seja, o ar já estava ali espalhando. O vento já levava o mau cheiro pelo local. E aí eu aprendo o seguinte, que quando Jesus traz Lázaro à vida, ele mostra para o povo que estava ali, que não importa o tamanho do vento, nem de onde vem o vento, mas ele não vai levar mais cheiro algum. Não vai ter mais vestígio de odor. Não vai ter, o ar não vai mais difundir, não vai mais propagar o odor, porque ele já cessou. Ele tem controle. Eu não sei qual é o vento na tua vida, mas se ele falar, vento, acalma-te, vento, cala-te, vem bonança na tua vida. Você crê? Vem bonança na tua vida. Nós vemos que a matéria que estava se decompondo, o seu corpo já estava em decomposição. Aquela matéria teve que dar um jeito de se restaurar, de se recuperar, de voltar a ser como era antes, porque ele tem poder sobre a matéria. A matéria, você é matéria dele. Você é matéria, você é obra da mão dele. E eu quero lhe dizer que ele tem poder sobre a matéria. Ele tem poder para te restaurar. Ele tem poder para te restituir. Ele tem poder para mudar a situação. Nós vemos que a morte tinha tomado o corpo de Lázaro. Ele não tinha poder para se libertar. Ele não tinha poder para sair daquela situação. Mas quando Jesus chama Lázaro, a morte teve que deixá-lo sair. Ou seja, até da morte, Jesus tem o domínio. E a morte não te toca se ele não der autoridade. Se ele não permitir, não tem acordo, não tem negócio. Nós vemos que o inimigo quer tocar na vida de Jó, e aí Deus fala com ele, você só tem autorização para tocar nos seus bens e nos seus filhos, mas não na vida dele. Depois, nós vemos que Deus permite que toque na vida dele, mas você não vai matá-lo, porque Deus está no controle. Então nós vemos que a morte, ela não tem poder
Mas o homem, por conta do pecado, está sujeito à morte. Mas Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você tem Jesus, você tem vida. Jesus é a própria vida. Jesus é a pessoa que eu e você precisamos para que a gente venha sair do lugar de morte para o lugar de vida. Você crê nessa noite? Então Jesus, ele domina a morte. E quando a morte sai do corpo de Lázaro, o seu coração volta a bater, a sua mente volta a funcionar, o sangue volta a circular pelo seu corpo, porque aquilo que não funcionava, ele faz funcionar. Eu quero lhe dizer que aquilo que não está funcionando na tua vida, ele vai fazer funcionar. Você crê? Ele vai fazer funcionar. Vai voltar a funcionar. Funcionava, parou de funcionar, mas ele diz: vai voltar a funcionar. Mas, se você for observar o que acontece, tudo que funciona precisa ser mantido. Exemplo para você: se um carro ficar sem combustível, ele pode estar todo revisado, mas ele não funciona, porque não tem nada que o sustente. O combustível é o que o sustenta. Eu quero lhe dizer que Lázaro, ele saiu com vida e permaneceu com vida, porque Jesus, ele sustenta. Ele não só ressuscita, ele sustenta. Eu quero lhe mostrar pela palavra do Senhor que ele está te sustentando até este momento. Você está aqui e você continua na presença dele, porque ele está te sustentando. Você pode caminhar, ele diz: eu te sustento. Você pode andar, eu te sustento, eu te livro, eu te guardo, eu te sustento. Aleluia. Nós vemos que ele dá uma ordem, e a palavra ordem dá uma ideia de organização. Isso significa que o corpo dele não estava em ordem por causa da decomposição. Mas quando ele dá uma ordem, a bagunça sai, a ordem entra, a organização entra. Eu quero lhe dizer que Deus tem o controle sobre a ordem. Você, mas eu estou passando por uma luta, está uma confusão. Deus não é Deus de confusão. A confusão é coisa que o inimigo planta, mas Deus é aquele que organiza, e Ele organiza a tua casa nesta noite. Lázaro começa a sair, sai do sepulcro, começa a se movimentar, porque Deus, ele deu novamente a Lázaro uma coisa que todo morto nós sabemos que não tem: movimento. Todo defunto sabe, nós sabemos que está parado, está inerte, não tem como reagir, expor qualquer reação. Então nós aprendemos que Ele é o Deus de movimento. Ele é o Deus que movimenta a tua casa, os teus negócios, o teu trabalho, a tua saúde. É Ele quem dá movimento, é Ele quem põe movimento. Nós vemos que Lázaro estava aprisionado. Ele não tinha como se libertar daquela doença, ou mesmo da morte, ele não tinha. Mas nós vemos que Jesus, ele tira daquela cadeia da morte. Logo eu aprendo que Jesus tem poder sobre as cadeias do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, e você é a igreja dele. As cadeias do inferno não podem prevalecer. Você é livre em Cristo Jesus. O sangue do Cordeiro nos liberta de todo o pecado. Você crê que você está livre? O pecado não tem poder. A condenação do pecado não tem poder sobre a tua vida. Você já é livre. Quando Lázaro sai do sepulcro, Deus restaura o seu corpo. E eu quero lhe dizer que Ele vai restaurar o que está precisando de restauração. Aquilo que está precisando ser restaurado, Ele tem poder para fazer novamente o coração voltar a ser como era, a mente como era, a pele como era, a respiração, fôlego de vida como era. Ele tem poder para restaurar a sua casa, o seu casamento, a sua família, a sua saúde. Você crê nessa noite? Toda a glória seja dada a Ele.
Mas Lázaro estava na cova. E lá na cova, na boca dela tinha uma pedra. E quando a pedra está na cova, não tem dentro da cova claridade. Ou seja, lá dentro só tinha trevas, mas do lado de fora tinha luz. O que Jesus faz é tirar das trevas para a luz. O diabo, ele quer levar o homem para as trevas, mas Deus, ele tira das trevas e traz para a luz. Você crê que você foi tirado das trevas para a luz? Eu e você, a gente estava nas trevas. Ele mandou tirar a pedra e chamou: Lázaro, ele te chama. Você crê que ele te chama? Ele te chama, sai desse lugar de morte, porque eu tenho vida para você. Eu tenho a cura para teu problema. Eu tenho a solução que você precisa. Sai desse lugar de morte. O interessante é que ele tem a vida. Ele chama Lázaro e ele oferece a Lázaro o que ele tem. Ele tem e ele dá. Mas ele não cobra nada, Lázaro. Lázaro, você vai pagar, você vai ter que fazer, vai ter que pagar tantos dias ou tantos anos da tua vida. Ele não fala isso, ele fala: Lázaro, vem para fora. Eu te dou vida. É de graça. É para você. Não é porque você merece. Não é porque eu mereço. Mas ele fala: eu quero te dar vida. O inimigo pensou que você já estava destruído, que a tua casa já estava destruída, que a família já estava destruída. Mas Jesus, ele já trouxe luz. Ele já está tirando. Ele já tirou das trevas para a luz. Lázaro começa a andar, começa a sair, porque ele faz ficar de pé. Lázaro já estava só deitado, ele não tinha forças para levantar, mas Jesus dá força, dá condição, ele coloca de pé. Quem precisa ficar de pé nessa noite? Eu quero lhe dizer que ele pode te colocar de pé. Ele coloca de pé, e não só coloca de pé, ele faz andar. Vem para fora, eu estou te esperando. E Jesus ensina o seguinte: eu não preciso entrar na cova para mostrar que eu sou Deus. Vem para fora. Vem para fora. Nós vemos que na cova dos leões ele entrou e esteve ali com Daniel. Nós vemos que na fornalha de fogo ele entrou e esteve ali com Sadraque, Mesaque e Abednego para os livrar. Mas quando chega este homem, ele fala: sai para fora. Eu não preciso entrar, eu preciso que essa multidão veja que eu não preciso entrar para operar. Eu não preciso sair do meu lugar para mudar a tua história. Eu não preciso sair do meu lugar para mudar a tua vida. Eu não preciso sair do meu lugar para abrir as portas de emprego. Eu não preciso. É o que Deus diz. Ele tem poder. Ele tem o controle. E nós vemos que o estado de Lázaro agora é mudado. Lázaro, que antes estava morto, agora está vivo. Lázaro, que estava em decomposição, agora está normal. Lázaro tem a sua história mudada, tem a sua trajetória mudada. Se Deus mudou a história de Lázaro, Ele também vai mudar a tua história. Ele também vai mudar a tua vida. Porque a nossa história é que a gente estava perdido no pecado, mas Jesus entrou na nossa história e deu vida. E agora a gente está aqui, vivendo uma vida separada do pecado, glorificando e exaltando o nome dEle, porque Ele nos tirou da cova. Quando Lázaro sai da cova, as pessoas ficam: é Lázaro, saiu da cova, como Jesus falou. Como Jesus determinou, ele saiu. Todo mundo agora estava olhando para Lázaro. Sabe isso que isso significa? Que Deus não só te tira da cova, mas coloca você em destaque. Você crê que Ele vai colocar a tua vida em destaque? As pessoas vão olhar para você, vai olhar, é aquela pessoa mesmo. Foi Jesus que fez isso. Foi Jesus, ó. Ele estava morto, mas Jesus trouxe a vida.
Ele não andava e Jesus fez ele andar. Para abreviar aqui, nós vemos que Jesus, ele não precisa entrar, ele espera do lado de fora. Ele espera quem está morto. Eu quero lhe dizer que Jesus ainda está esperando. Quem está perdido no pecado, Jesus ainda está esperando. Ele ainda está dando tempo, ele ainda está dando oportunidade. A vontade dele é que a pessoa esteja do lado de fora, mas tem gente que ele está chamando e está resistindo. Ouviu a voz dele, mas está resistindo à voz do Senhor Jesus. E eu quero lhe dizer que ele continua a chamar você pelo nome. É com você mesmo que ele está falando. Lázaro sai para fora e diz o texto que no seu rosto tinha um lenço e que ele estava atado. Então eu fico imaginando como é que ele conseguiu sair. Ele ainda estava com as tiras, com os panos, com o lenço cobrindo o seu rosto. E aí mas Jesus depois dá a seguinte ordem: desligai-o e deixai-o ir. Isso significa que aquele lenço, ou mesmo os panos que o amarravam ali, aquelas faixas, eram faixas utilizadas para quem está morto. E quem está vivo não precisa de faixa, não precisa de lenço. Eu quero lhe mostrar pela palavra: deixa o lenço, porque lenço é coisa de quem está morto. E faixa é coisa de quem já morreu. E você não está morto. Jesus não quer você preso a nada. Ele te liberta das faixas e ele faz você ver o que está no horizonte, tirando o lenço do teu rosto. Você crê nessa noite que ele tirou o lenço do teu rosto, que ele tirou a faixa que te prendia? Você estava preso, mas agora você é livre. Te coloca de pé nessa noite, te convido a te colocar de pé. E eu passar o microfone para o pastor João. Se nessa noite você crê que Jesus está falando com você, a oportunidade para você sair da cova e receber vida é agora. A oportunidade está aberta. Se há alguém que quer aceitar Jesus nessa noite, não é por força nem por violência, mas a porta está aberta. Quando a porta da caverna foi aberta ali, Lázaro pôde sair. Jesus é a porta hoje. Jesus deixou bem claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele é a porta. E aqui nós estamos anunciando e declarando que a porta está aberta para todo aquele que quiser receber. Se não há alguém, que Deus continue abençoando a sua vida e lhe dando oportunidade. E eu passo a direção para o pastor João. Convido a irmã Júlia para vir aqui. E se tiver alguma pessoa que quiser ser crente, venha, porque a gente não vai dizer assim: venha para cá e tal, não. Se quer ser crente, você diz uma pessoa que está do teu lado aí, eu quero ser crente, e a pessoa te